Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do É Foda Ser Empresário. Oi Eugênia, tudo bem? Tudo bem. Animada para hoje? Com certeza. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Código de Defesa do Consumidor, sobre como é que a empresa lida com essa parte do consumidor e quais são as consequências do cumprimento, descumprimento, principalmente hoje em dia com as redes sociais e todo o efeito exponencial que isso pode ter. Eugênia, o que você pode contar pra gente sobre esse tema? Olha, tem muita coisa. Até porque se a gente está falando em Código de Defesa do Consumidor, eu, você, quem está nos assistindo, todos somos consumidores. Verdade. Então, a primeira coisa que o empresário tem que observar é: isso é uma coisa boa. Porque muitas empresas não gostam de Código de Defesa do Consumidor. Acham que é uma coisa contra a empresa. Não é, tá? Primeira coisa, não é. Até porque, Dri, a relação, né, de compra e venda é uma relação mútua. E ela pode acontecer em estágios diferentes. Certo. Por exemplo, se eu faço uma compra pela internet, certo? Devido ao fato de eu não ter acesso ao produto, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a política para cancelamento. Essa 7 dias, né? Há de 7 dias, mas só serve para produtos que você não tocou, não pegou, não provou. E muita gente não sabe disso. Como assim? Não, mas você não precisa abrir e testar. Veja só, Conta pra precisa. gente, vai. Mas vamos lá. Se eu chego numa loja física, Certo. eu escolho uma roupa, eu provo. Aham. Essa lei não serve. 7 dias não serve. Esse arrependimento de 7 dias não inclui. Pra loja física. Para loja física. Anota aí, pessoal. Isso Agora, é importante. para vendas pela internet ou vendas tipo telemarketing, algo que o cliente, ele pediu o produto, Certo. ele não teve a opção de escolher, de tocar, de sentir, certo? Aí ele goza do direito da política de cancelamento de 7 dias. Por exemplo, quando a gente vende um curso online, Certo. não tem lá a garantia de 7 7 dias, né? Que algumas pessoas botam, né? Garantia, a gente tem que colocar mais dias, porque quer. Aham. Mas por quê? Porque a pessoa não viu, não pegou, não tocou. Aí, quando ela analisa o produto, ela pode dizer, a partir do momento que a pessoa efetuou a compra ou assinou o contrato. Aham. Aí a pessoa diz, epa, não quero isso, tá? Não quero isso, não gostei, achei que o conteúdo era fraco, achei que o tecido era ruim, não funcionou como deveria. Então, na hora que você não teve contato com o produto, serve a política de cancelamento de 7 dias. Joia? Joia. Agora, a gente tem que entender o seguinte: ninguém deve olhar para o cliente na concepção de ser uma nota de dinheiro. Como assim? De só querer vender uma vez. Ó, eu tenho Sim. lá esse cliente massa, se eu vender para ele, eu empurro o que for, né? Nós temos que trabalhar de forma a pensar o seguinte, que o cliente, eu quero que ele habitualmente volte para a minha empresa, que ele me escolha, né? Ao invés de outra empresa, ele diga assim, eu quero voltar na Eugênia, eu quero voltar na empresa da Eugênia. Aham. Por quê? Porque me faz muito bem consumir, a empresa me entende, os produtos são maravilhosos. Então, não adianta querer tratar o cliente como uma nota de dinheiro. Eu costumo trabalhar muito dessa forma. E quando você trata o cliente com a forma de olhar para ele como algo de, eu quero que ele leve isso e pronto, eu corro um sério risco de ser, como eu posso falar, de ser assim, de ter comportamentos indecentes com esse cliente. Como assim? Explica pra gente. Enganar o cliente. Entendi. Sabe por quê? Muita gente pensa assim, não, se eu fizer isso, ninguém vê. Se eu fizer isso, ele não vai saber. Sabe? É absurdo. E é uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. Exatamente. Por quê? Antigamente, diziam-se assim, a estatística mostrava que uma pessoa insatisfeita, ela levava 17 com ela. 17. Antigamente, antes das redes sociais. Antes das redes sociais. Agora, com as redes sociais, não existe um número. Não se sabe mais que número é esse. Porque na hora que eu falo para você, você já fala para outra pessoa. Quando alguém falar naquela empresa, aí, olha, vou lembrar de algo ruim que falou. Não é à toa, né, que um dos sites que mais assim, tem presença nessa questão da compra e venda é o Reclame Aqui. É verdade. Não é? Então, inclusive, eu uso bastante. eu também. Tudo que eu for comprar, qualquer serviço
ou serviço ou produto, eu sempre procuro um review antes. Ou Exatamente. no YouTube, que está se falando sobre, né? Então, o que está se falando sobre? E nós fazemos isso em outras plataformas, por exemplo. Se você vai fazer uma viagem, você vai saber sobre aquele destino, você escolher uma pousada, um hotel, você vai querer saber o que estão falando sobre. Você quer saber a avaliação, né? Então, além das redes sociais, existe o trato do quem indica, que é aquela pessoa próxima de você que fala bem ou mal sobre aquele determinado produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele deve, primeiro, todos os estabelecimentos comerciais devem ter esse código fisicamente lá, para uma consulta, se o cliente quiser consultar. Quantas vezes, você podia perguntar, quantas vezes você já viu um cliente consultar esse código? Sinceridade, que uma única vez que um senhor pediu, disse, não, eu quero olhar aqui no Código de Defesa do Consumidor, o artigo tal, então eu já era algo, digamos assim, íntimo para ele. Ele já conhecia. Ele já conhecia. Já tem familiaridade. Mas todo empreendimento, ele deve ter esse código, você compra ele, tem em livrarias, por exemplo, você pode comprar esse código e colocar lá pertinho para que o seu cliente consulte. Agora, quando a gente fala na questão da experiência do cliente, eu tenho que pensar que o cliente, se ele volta para a minha empresa, ele volta querendo solução. Ele não quer problema. Então, pessoal, tenham muito cuidado com isso. De querer, quando vocês recebem um cliente de volta para a sua empresa com uma troca, um problema que seja, cara, trata ele tão bem quanto a venda que você fez. Vou dar um exemplo para você. Eu como cliente, fui na sapataria, comprei um sapato para mim, um sapato para minha filha. Certo. Quando cheguei em casa, não dei o pezinho dela, porque eu estava sem ela. Quando eu voltei com a sacola da loja, o sapato dentro. Dri, foi assim, parecia que eu estava doente, com lepra. Eu adentrava na loja e o povo corria. Os funcionários, vendedores, ninguém chegava perto de mim. Coisa diferente quando eu fui comprar. Ninguém chegava perto de mim. E eu percebendo tudo, né? Percebendo tudo, o pessoal olhava de lado, não tava nem aí. Eita, me lasquei, hein? Aí eu olhei e vi um cara de gravata. Geralmente quem usa gravata? Gerente, né? Gerente que usa gravata. Aí lá fui eu. Cheguei lá no gerente e disse, né? Boa tarde, olha, eu comprei aqui esse sapato, mas não deu da minha filha, quis trocar. Ele, pois não, senhora, extremamente solícito. Pois não, senhora, pegou o sapato, tal, qual é o número, tal. Fez tudinho. Aí eu disse, vou fazer raiva para esses vendedores. Eita. A propósito, eu estou precisando de uma sandalinha. Eita. Aí o cara foi, pois não, senhora. Mostrou as sandálias que tinha, eu fui, comprei a sandália e ainda saí com as duas sacolas, né? A sacola da reclamação, da devolução e a sacolinha nova, né? Para mostrar para os vendedores que quando o cliente volta para a sua empresa, mesmo se ele está trazendo uma troca, alguma coisa, ele é um cliente e ele pode levar um outro produto. Então, a relação com o cliente, ela não acaba no momento da finalização da compra. Claro que não. Ela se estende. Totalmente. Ela se estende. E uma das grandes falhas que eu percebo nas empresas é não manter essa relação. É verdade. Sabe? É não manter. Porque, assim, primeiro, o cliente, ele escolhe. Ele adentra numa loja, adentra num ponto de venda, entra no site, porque ele escolheu. Ele não entra obrigado. É verdade. Ele escolheu. Então, já é uma honra. A Disney fala muito isso, né? A Disney não fala convidados. Não, ela não fala clientes, ela fala convidados. As pessoas são convidadas para estarem na Disney. É por isso que você pode ir para a Disney todo ano e você vai ver algo diferente. Nunca será a mesma experiência. Porque eles têm um ritmo de inovação, que aí já é outro ponto, né? Já é outro tema aí para o nosso podcast. Você tratar o outro como convidado. Na hora que você abre a sua empresa, seja ela uma padaria, uma oficina, um salão de beleza, seja o que for, você está abrindo para os convidados. Só que a gente manda convite. A gente manda convite? Manda. A gente manda convite na hora que a gente coloca no Instagram, né? A gente coloca ali o anúncio da loja da gente, o anúncio de uma promoção e assim por diante. A nossa fachada é um convite. É verdade. Eu estou mandando um convite para alguém dizendo, olha quem eu sou. Estou aqui, lindo, maravilhoso, esperando por vocês, né? Aí você manda convite também pelas pessoas que vêm. Que tem a experiência, o contato com a sua empresa. Isso, então, você vem na minha empresa,
Você tem uma experiência massa e você leva o convite para trazer outra pessoa. É um convite inconsciente. Alguns convites são conscientes. Por exemplo, quando eu digo assim, se você trouxer, indicar a minha empresa, Você tem um desconto. você tem um uma desconto. Isso é um convite consciente. Uhum. Opa, se eu indicar essa empresa, eu tenho um desconto. Então, é o que nós chamamos de cliente vendedor. Você tem promotor. Você tem um cliente que ele passa a vender você, né? Isso tudo é a relação. Quanto mais pessoas, quanto mais processos tivermos na relação com o cliente, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai flutuar bem na tua empresa, porque o teu relacionamento é massa. E quando o cliente chegar na tua empresa, ele vai já se reconhecer tão íntimo que ele vai tratar as coisas erradas ou alguma coisa que aconteceu com muita, assim, complacência, sabe? Ele vai ser generoso, ele vai dizer assim, mas a loja da Andriele sempre me tratou tão bem. Eu sei, Andriele, que isso acontece. Eu sei como é difícil. Se torna mais compreensível. Muito mais por compreensível. Uma questão de relacionamento com a empresa. Mas justamente por causa disso. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele deveria ser algo que está dentro de todo empresário, que está dentro de todo vendedor. É uma coisa boa. É uma coisa maravilhosa, porque nós estamos defendendo o cliente. Olha que coisa linda. Eu acho isso muito lindo. É o papel de toda empresa, papel de todo prestador de serviço. Defenda a sua empresa. Na hora que eu estou defendendo a empresa, eu estou fazendo com que aquele cliente, ele seja muito mais, como eu posso dizer, que ele esteja muito mais bem atendido com as suas necessidades. Quer ver uma coisa? Numa padaria. As padarias, elas têm que ter um banheiro para clientes. Isso. Elas têm que ter um banheiro para cliente. Por quê? Porque se o cliente precisar usar, e até para ele lavar as mãos, tá? Certo. Quando a gente não cuida desses espaços que o cliente vem, eu deixo a margem do cliente pensar o que quiser da minha empresa. É verdade. Então, se eu estou falando num código de defesa do consumidor, e eu, empresário, estou para defender esse consumidor, que ele é meu parceiro, eu estou ali para servi-lo, eu tenho que tratar bem os espaços comuns, eu tenho que tratar bem a relação com esse cliente, eu tenho que cuidar da minha equipe de vendas. Porque cada profissional contratado na minha empresa, ele é contratado para representar essa empresa. E isso é uma posição muito séria. Quando você diz assim, eu contratei fulano, ele passa a usar a farda da sua empresa, o nome da sua empresa, você responde civil e criminalmente por toda essa relação que essa pessoa foi escolhida para ter junto ao seu cliente. Caramba, que responsabilidade. É muito responsabilidade. E aí é quando eu me preocupo, não é? Qual é a qualidade do processo de seleção dessas pessoas, né? E a empresa de pequeno porte, ela às vezes acha que o processo de seleção é um processo para grandes empresas. E não é. E vale a pena a gente falar sobre isso num outro podcast. Legal. Então, pessoal, muito obrigada. Finalizamos aqui mais um episódio do É Foda Ser Empresário e nos vemos depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.